Saudações investidores! Nesse vídeo introduzimos vocês a um módulo extremamente importante, um módulo que eu tenho certeza vocês vão tirar muito dele para o seu próprio Trade System. É o módulo sobre indicadores. E nele nós vamos mostrar para vocês mais de 10 opções. E calma, não tentem colocar todos, vocês vão se identificar com alguns e esse é o objetivo aqui, ampliar o leque de opções para vocês. A gente vai introduzir aqui vocês sobre o que são os indicadores, quais são os principais tipos deles, os osciladores e rastreadores, e também vamos dar para você uma opinião nossa sobre o motivo da gente ter pedido calma para vocês na introdução do módulo. Porque vários desses indicadores mostram pra gente a mesma coisa, como a gente vai ver. E o que são os indicadores? São ferramentas que, através de fórmulas matemáticas que pegam a movimentação dos preços e o volume, auxiliam na nossa tomada de decisão na análise técnica. Nós utilizamos os indicadores para, a nosso favor, identificar uma tendência e a força dela, identificar pontos de reversão e exaustão, bem como nos mostrar os pontos corretos de compra e venda dos criptoativos. Ou seja, eles são um pilar da análise técnica. Agora vamos falar dos dois principais tipos de indicadores, os osciladores e os rastreadores. Os osciladores são indicadores que nos mostram sobrecompra e sobrevenda de um ativo. E normalmente eles variam em um intervalo fixo, de 0 a 100 ou de 0 a 1. Dois exemplos muito bons deles que iremos utilizar aqui no curso são o RSI e o estocástico RSI. Agora, os rastreadores, que como o nome já diz, rastreiam a tendência do preço, mostrando convergência ou divergência em relação a ela. E os exemplos de rastreadores que a gente vai utilizar são as médias móveis e o OBV. Nessa aula, investidores, nós vamos aprender sobre as médias móveis, que na minha opinião são os principais rastreadores do mercado das criptomoedas. Aqui nós vamos estudar tanto as médias móveis aritméticas quanto as médias móveis exponenciais. Mas antes de começarmos a conversar sobre cada uma desses dois tipos de média, nós iremos entender como as médias móveis são formadas. As médias móveis se formam pegando a média do fechamento dos últimos N candles escolhidos. Ou seja, uma média móvel de 17 períodos pega a média do fechamento dos últimos 17 candles, assim como uma média móvel de 72 períodos pega a média do fechamento dos últimos 72 períodos. Mas, então, qual a diferença da média aritmética para a exponencial? É justamente no peso que tem cada candle. A média aritmética, como o próprio nome já diz, todos os candles têm o mesmo peso, ou seja, é uma média simples dos últimos 17 ou dos últimos 72. Já a média móvel exponencial, a gente dá pesos maiores para os candles mais próximos, ou seja, o último candle tem um peso maior do que o penúltimo, do que o antepenúltimo e por aí vai. As médias móveis exponenciais, na minha opinião, são mais importantes no criptomercado, pois o uso delas é muito mais difundido. E para que nós vamos utilizar as médias móveis no curso? Como nós vamos nos beneficiar delas em nossos trades e para gerar lucro? Além de serem exímios captadores de tendência, as médias móveis também são pontos de suporte ou resistência do preço, como nós veremos no gráfico daqui a pouquinho. E quais médias móveis aritméticas e exponenciais nós utilizaremos? Nós não pegamos médias arbitrárias por acreditar que em algum ponto o preço parou ali. Isso tem um motivo e está no Fibonacci. A gente precisa de médias que captem muito bem os pontos de retração de Fibonacci. E por isso, elas são pontos de suporte ou resistência naturais do preço. Agora, vamos mostrar para vocês quais médias exponenciais e quais aritméticas nós usamos. Para as médias móveis exponenciais, que são as que mais usamos,
nós utilizaremos médias diferentes de acordo com os tempos gráficos. Em tempos gráficos de 15 minutos, nós utilizaremos as médias de 34 e 72, que captam muito bem as regiões de 0,5 e 0,618 de Fibonacci. No tempo gráfico de 1 hora, nós também utilizaremos a 34 e a 72 com uma adição, a média de 17 períodos. No 4 horas, utilizaremos as três médias que utilizamos no 1 hora, 17, 34 e 72, com a adição de outras duas importantes no mercado, a de 100 e a de 200. As médias semanais é meio que um consenso do criptomercado que as mais importantes são a 9 e a 21, e é por isso que utilizamos elas, que também captam pontos de Fibonacci. Outro comportamento muito interessante das médias móveis é que, graças ao Fibonacci, como a gente viu em aulas anteriores, elas se convergem em tempos gráficos diferentes. Ou seja, a média de 17 períodos no 1 hora é mais ou menos o mesmo ponto onde a média de 72 do 15 minutos é. O mesmo vale para a média de 17 no 4 horas com a média 72 no 1 hora. Agora vamos falar quais médias aritméticas utilizamos. Em nosso Trade System, na verdade, nós não utilizamos nenhuma média aritmética, mas nós temos a convicção de que o mercado olha para as médias 50, 100 e 200 em todos os tempos gráficos. Então, se você quiser colocar no Trade System, fique à vontade. Então vamos para o gráfico para analisar e investigar cada uma dessas características que falamos das médias móveis, além de cada uma delas. São três principais usos. O primeiro, identificar a tendência de criptoativos. O segundo, identificar pontos onde eu possa estar fazendo uma compra muito arriscada. E o terceiro, e meu preferido, identificar pontos onde eu tenho uma relação risco-ganho legal e provavelmente é uma boa operação. Tá bom? Então vamos começar falando do primeiro ponto, que é a tendência. Como que as médias permitem a gente captar a tendência de um criptoativo? Vou te passar a regrinha básica e depois vou explicar ela para você por que ela é válida. Em qualquer média que você for utilizar, no meu caso aqui eu estou utilizando a média de 72 períodos exponencial, se o preço está acima da sua média, teoricamente é uma tendência de alta. Se está abaixo, teoricamente é uma tendência de baixa. Isso acontece simplesmente porque ela é uma média, ou seja, se nos últimos 72 períodos o preço está acima dela, a gente está subindo. Deu para entender? É bem simples essa constatação. E eu uso outro indicador além das médias, que é esse que eu criei, Médias Tendência by Belo Trade, para identificar essa tendência de forma mais segura. E olha só o tanto que ela é legal. A gente fica aí todo 2017 com as médias verdes, e o preço acima delas, identificando para a gente uma tendência de alta no diário, que durou aí anos. Depois, as nossas médias ficaram vermelhas quando a gente perdeu os 11 mil dólares aqui. E o que isso mostra? Uma tendência de baixa, com um preço abaixo da média. Correto? Então, a primeira grande característica da média que eu utilizo é essa captação da tendência. Continuando. Falando agora de pontos onde eu não quero realizar meu trade porque eu posso estar realizando ele em um ponto muito arriscado. E que pontos são esses? Pontos onde a gente está muito distante das médias. Vamos lá. Você acha que começar uma operação aqui seria bom? Não. O preço volta na média. Começar aqui? Não, o preço volta na média. Os preços, quando estão muito distantes, eles sempre tendem a voltar nas médias. Então eu nunca começo uma operação com o preço distante da média. Por que isso acontece? Por que eu não começo? Por causa da relação risco-ganho. Quando o preço está muito distante da média, normalmente ele já subiu demais e a maior probabilidade é que ele acabe tendo uma correção. Ok? Então, por causa dessa relação risco-ganho, a gente nunca começa uma operação com o preço extremamente distante das médias. Tranquilo? Essa é a segunda maneira que a gente utiliza as médias móveis, e a terceira e mais importante que eu falei, que é para começar as nossas operações,
tem muito a ver com essa nossa segunda maneira. As médias móveis, elas são pontos de suporte e resistência. Ou seja, são pontos onde o preço tende a corrigir. E por que isso acontece? Acontece simplesmente porque elas são pontos de Fibonacci. Se a gente pegar aqui, traçar a média, a gente vê, olha só, que a média está na região de 0,382, ou então traça dessa outra aqui, vê que a média está na região de 0,38205. Tá, outra, vamos traçar outras. Aqui. Sempre as médias estão nas nossas, não sempre, mas grande parte das vezes as médias estão nas nossas regiões de Fibonacci, regiões onde a gente sabe que tem muita demanda para entradas. E é por isso que eu gosto de utilizar a média 34,72, que normalmente elas me dão entradas entre a 0,382 e a 0,618. Por isso que isso, na verdade, o Fibonacci, ele, além de dar base para essa nossa terceira parte, onde a gente deve fazer as nossas compras nas médias, ele também dá embasamento a toda a outra teoria que a gente falou das médias, correto? Porque caso a gente venha a perder a região de 0,618, nós sabemos que provavelmente o que vai acontecer? Uma reversão do preço. Então as médias, elas nada mais são do que meios de ver como o mercado anda em uma onda de tendência e uma onda de correção. Uma onda de tendência e uma onda de correção. Uma onda de tendência e uma onda de correção. Por isso nós utilizamos as médias, correto? Por isso também que, como a gente já falou, a gente nunca quer shortar no final de um movimento. A gente quer shortar no final na exaustão da correção desse movimento. Olha só, nunca queremos shortar no final do movimento, e sim na exaustão da correção desse movimento. Nós já falamos sobre isso e as médias vão ajudar a gente a captar essa exaustão. Beleza, investidores? Esses são os usos das médias móveis que eu utilizo. A gente vai... Se ficou um pouco corrido, um pouco rápido, não se preocupem, porque a gente utiliza isso todos os dias no nosso Trade System e vocês vão ter acesso a isso aí nas próximas aulas também, quando a gente utilizar todos os indicadores juntos. Beleza? Espero que tenham curtido, aula muito importante e até a próxima!